Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Gostaria aqui brevemente deixar um trecho da palavra de Deus no seu coração. Gostaria juntos podermos meditarmos nas Sagradas Escrituras. E antes, queria pedir a você que possa compartilhar este vídeo, possa compartilhar essa mensagem de fé com outras pessoas e também você poder deixar o seu like, e assim também o YouTube ele entende que esse vídeo ele é relevante e acaba também assim distribuindo para outras pessoas. Amém? O texto que eu gostaria de compartilhar hoje se encontra lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, que diz assim a palavra de Deus. Você tem a sua Bíblia em mãos, o seu smartphone, você possa juntamente poder meditar na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, diz: Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão, ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, espalhados, certos que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais a de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Procuram, resistam-lhe na fé, firmes na fé, certo que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais a de vocês. Hoje que eu gostaria de poder aqui trazer esta palavra, esta mensagem, o tema que eu gostaria de compartilhar é: cuidado com as propostas sedutoras. Cuidado com as propostas sedutoras. Bem disse o apóstolo Pedro aqui no capítulo 5, o inimigo de vocês anda ao derredor, como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. E ele diz: sejam sóbrios e vigilantes. E entenda que há irmãos espalhados, pessoas espalhadas ao redor do mundo, que estão passando ou já passou pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas necessidades na qual eu e você estamos enfrentando. Quantas pessoas não estão passando por um determinado processo na sua vida, por uma dificuldade na sua vida, na qual muitas vezes o inimigo das nossas vidas, da nossa alma, ele tenta tantas vezes nos tirar do foco, nos tirar da presença de Deus. Foi assim também com o nosso Senhor Jesus Cristo. A exemplo, quando ele estava no deserto, o que o diabo fez com ele? O tentou em diversas áreas da sua vida, em diversas áreas, para que ele pudesse pecar, para que ele pudesse errar, para que ele pudesse ser como o primeiro Adão. Pois ele é o segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. Aquele que deu certo. Aquele que fez com que as Sagradas Escrituras, a palavra, o desejo, a vontade de Deus fosse cumprida aqui na terra. Ele veio para dar certo. Mas o diabo, ele o tenta no deserto, da mesma forma como ele tenta a mim, tenta a você, todos os dias, tentando nos tirar do foco, da presença de Deus. E o que Jesus, ele combateu Satanás, o diabo, de que maneira? Na palavra. Assim não está escrito? Assim não diz a palavra? É na palavra.
E entenda que ele está rugindo como leão, procurando o momento certo, a hora certa, para que quando nós estamos vulneráveis, quando nós estamos dispersos na fé, com a nossa vida, com a nossa caminhada cristã, com a nossa fé, é aí que ele acha uma brecha, quando nós abrimos as portas para que ele entre e faça aquilo que ele veio fazer, pois a palavra em João 10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Meu querido amigo, minha querida amiga, entenda que ele não quer de maneira nenhuma que a sua vida dê certo, que a sua família dê certo. Ele não quer com as coisas da sua vida, quando você está servindo, quando você está buscando a presença de Deus. Ele não quer. Porque ele quer fazer com que você e eu saímos da presença dele. Porque esse é o objetivo de Satanás contra as nossas vidas. E assim ele fez com Jesus, tentando tirá-lo da presença, tirá-lo do foco do seu propósito. E lá no livro de Êxodo, no capítulo 8, a palavra diz que Moisés se achega juntamente com seu irmão Arão, para que pudesse cumprir o propósito que eles tinham de libertar o seu povo da escravidão, libertar o seu povo daquele lugar de aflição, de angústia na qual eles estavam vivendo. A palavra diz no capítulo 8, versículo de número 24, assim fez o Senhor, e vieram grandes moscas à casa de Faraó, à casa dos seus oficiais sobre a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. O Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão, ofereça sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Mas sem sair dessa terra. E aqui, Faraó ele tem a primeira proposta sedutora para Moisés e Arão. Quais são as propostas sedutoras que você tem recebido em sua vida? Quais são as propostas que você tem aceitado na sua vida? O livro de Êxodo tem como significado a saída da terra, porque ele narra o grande evento da história de Israel, a saída do Egito. O propósito do livro de Êxodo é relatar como a família escolhida em Gênesis, através de Abraão, veio ser uma nação. O livro registra também os principais acontecimentos da história de Israel. O livramento do Egito, o pacto da lei, ou seja, os mandamentos, e o livramento do Egito possibilitou para que Israel viesse a ser uma nação. O pacto, a lei, veio moldar o caráter daquela nação, a fim de que fossem um povo santo, um povo escolhido, chamado por Deus, com os seus propósitos específicos para aquele povo, a saber, o povo hebreu, Israel, a nação na qual Deus escolheu para si. Deus chamou para si aquela nação. E aquele povo, então, passa por um período longo onde eles enfrentaram grandes situações, grandes problemas, até que o homem na qual viesse a ser escolhido por Deus fosse o grande libertador, a grande pessoa na qual Deus usasse para que pudesse, frente a frente, encarar Faraó. Mas Faraó ele teve as suas propostas para Moisés. Uma delas é: vai, ofereça os seus sacrifícios, mas sem sair desta terra. Vocês podem ir, podem oferecer os sacrifícios ao seu Deus,
mas vocês não precisam sair desta terra. Moisés, ele simbolizou o Redentor, o Libertador divino que livra o seu povo mediante poder e sangue, para conduzir o povo a uma terra prometida. Ou seja, Moisés simboliza Jesus, que pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, o nosso Redentor. E assim, Moisés, diante do seu irmão, diante daquilo que ele tinha recebido de Deus para a vida dele, para ser um grande homem naquela nação, na qual viessem a conduzir um povo a sair de uma terra onde eles estavam sendo escravizados por anos, estavam ali clamando para que houvesse um milagre de Deus, para que houvesse um haja de Deus na vida deles. E para entendermos um pouco a história do povo hebreu, um pouco mais sobre a história de Israel, os hebreus na terra do Egito, voltamos um pouco lá atrás na história de José, para entender por que nenhum homem após José, a não ser Moisés, veio se assentar no trono, veio estar como um homem tão importante no reinado do Egito, juntamente com Faraó. Somente José foi este homem na qual se tornou o governador de todas as terras do Egito. Um homem na qual também Deus escolheu para si, porque ele tinha um propósito na vida de José, tinha um propósito na vida de Moisés. E assim também, certamente, Deus ele tem um propósito na sua vida. Deus ele tem algo para a sua vida específico, pois muitas vezes nós cedemos às propostas sedutoras em nossas vidas e muitas vezes deixamos com que essas propostas nos tirem da presença de Deus. E Deus ele tem algo específico para a sua vida. Talvez você que esteja me ouvindo, você que esteja vendo esta mensagem, talvez você não está nos caminhos do Senhor. Talvez você ainda não conhece verdadeiramente Jesus em sua vida. Talvez hoje é o dia de você parar de ouvir tantas coisas, tantas propostas, que você sabe que olhando para dentro de si, você sabe que essas propostas que você tem cedido não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Não é os propósitos que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Não é. Talvez ou você esteja distante dos caminhos do Senhor, porque talvez você cedeu algo diante da sua vida. Você deixou com que tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida ficasse para trás e olhasse para outro horizonte, para as coisas que muitas vezes os nossos olhos são seduzidos, porque este é o desejo de Satanás, nos seduzir com tantas coisas, nos fazer querer, fazer com que estejamos sujeitos à nossa carne, sujeitos aos nossos desejos, aos nossos prazeres, do que adorar a Deus. Foi assim no Éden. Em toda a história da humanidade não foi diferente. Satanás ele sempre teve uma proposta sedutora para a humanidade, para o homem. Não foi assim com Eva? Se você comer desse fruto, certamente você entenderá sobre o bem e o mal. Os teus olhos se abrirão. Eva foi seduzida ali a comer daquele fruto, mesmo sabendo que jamais poderia tocar naquele fruto, porque havia um pacto de Deus para com o homem, de Deus para com Adão. E a palavra diz que todos os dias Deus estava ali no jardim do Éden, tendo um relacionamento com Adão. E é da mesma forma, hoje não é diferente. Todos os dias Deus quer se relacionar conosco, mas muitas vezes nós nos tornamos
como Adão e Eva naquele jardim. Viramos as costas para Deus porque queremos estar somente satisfazendo o nosso ego, os nossos desejos, e se esquecendo daquilo que Deus tem para as nossas vidas, um relacionamento, algo profundo, porque é isso que Deus quer para mim e para você. Então, assim, quando José chega no Egito, sendo escravo, pois foi vendido pelos seus próprios irmãos, de uma forma tão ruim, a prática com que eles fizeram com José. José chega no Egito e Deus começa a honrar, porque Deus tinha um propósito na vida dele. José então vai para a casa de Potifar, e a palavra diz: aonde José colocava as suas mãos, prosperava. Deus o abençoava. E José ficou sendo um homem importante na casa de Potifar, um servo de Faraó. Mas assim, mais uma proposta sedutora. A mulher de Potifar se interessa por José e ela deseja ter um relacionamento com ele, mas há algo na palavra tão específica, algo que nos chama a atenção na vida de José, é que ele diz para ela: acaso eu pecaria contra o meu Deus? José não aceitou aquela proposta sedutora para sua vida, mas diante daquela proposta veio as consequências. José então é levado para o cárcere, porque ela tentou induzir algo contra a vida de José, mesmo ele sendo justo. José vai para a prisão e ali mais uma vez Deus o abençoa. Dentro daquele lugar, Deus usa a vida de José, e eu quero declarar sobre a sua vida. Talvez você esteja passando por certas situações, que você esteja como José, sem entender os porquê, sem entender aquilo que está acontecendo na sua vida, mas saiba que cada coisa para as nossas vidas há um propósito de Deus, há um propósito de Deus para a sua vida. Talvez você esteja passando, enfrentando situações na qual você não tem entendido o porquê dessas situações, mas saiba que Deus tem um propósito na sua vida. O propósito de José estar naquele lugar era para que no tempo certo Deus usasse a vida dele para que toda uma nação viesse ser abençoada através da vida de José. Não era por qualquer motivo que José estava ali preso, mas era um motivo na qual Deus o queria colocar naquele lugar. José começa a interpretar sonhos, mas no tempo certo Deus irá agir na sua vida, porque um homem na qual José interpretou os sonhos sai daquele lugar, e José diz: lembra-te de mim. Mas se aquele homem no qual se lembrasse de José no tempo em que ele saiu daquela prisão, José seria somente um lavador de pratos, seria somente um homem qualquer. Mas no tempo oportuno aquele homem lembrou de José. Há um homem dentro daquele cárcere que interpreta sonhos ao Faraó. Faraó começa a ter sonhos na qual ninguém pode revelar, ninguém pode entender os sonhos de Faraó. Faraó então chama José. José interpreta sonhos, e o decreto sobre a vida de José agora, de um homem que estava encarcerado, agora se torna governador de toda a terra do Egito. Um homem na qual, talvez ali estando naquele lugar, tinha nenhuma perspectiva de vida. Qual perspectiva teria um homem que sonhou que os céus e as estrelas se prostrariam diante dele? Os sonhos tão belos que Deus o colocou na vida dele. E ele para dentro de um cárcere, sendo escravo numa terra estrangeira, traído pelos próprios irmãos. Qual seria o objetivo de Deus na vida de José? Quais seriam os pensamentos de José naquela situação? Pois é assim que Deus faz para que nós possamos ser moldados, moldar o nosso caráter, moldar a nossa fé,
Porque cada vez mais que eu e você nos prostramos, nos rendemos diante da sua majestade, compreendemos, mesmo sem entender o porquê, mas compreende a situação que você está passando, tem um propósito de Deus. Nós entenderemos lá na frente, quando Deus cumprir com a sua palavra, cumprir com o seu desejo para a minha e para a sua vida. Pois a palavra diz ao meu e ao teu respeito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você ama a Deus, todas as coisas irão cooperar para o teu bem. Mesmo que você não entenda, não compreenda aquilo que você esteja vivenciando. Mas há um propósito de Deus. José chega naquela terra, se torna um homem tão conhecido naquelas terras, mas não houve nenhum outro homem a não ser Moisés que esteve num cargo tão relevante como José teve. Alguns estudiosos dizem que havia alguns reis que foram parar naquela terra, chamado rei Ísicos, pastores ou governantes de outros países estrangeiros que invadiram o Egito, tomaram o trono por volta de 1720 a.C. e reinaram aproximadamente 140 anos. Eles nomeavam semitas para ocupar os cargos mais importantes. O semita é composto por uma família de vários povos, e eles compreendem que os hebreus, os assírios, os aramaicos e os árabes poderiam estar em cargos relevantes como esse que José foi parar. Então, seria natural que um rei conquistador do Egito escolhesse um hebreu e o colocasse no melhor lugar da terra, no melhor posto sobre o seu reinado. E assim, José chega naquele lugar como um grande homem usado por Deus, porque através dele salvou a sua família, salvou o seu povo, a sua nação, e ainda teve a oportunidade de perdoar, de reconectar os seus laços familiares com o seu pai, com os seus irmãos, com o seu povo. Nada para Deus é impossível, e nada tem algo que não podemos compreender sem que Deus tenha algo direcionado para as nossas vidas. Eu não sei o que você tem vivenciado, mas eu sei aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus na sua vida, se você está continuamente aceitando propostas sedutoras, olha quantas coisas José teve que vivenciar na sua vida, até que chegasse o momento certo em que Deus iria usar a sua vida. Mas ele não aceitou as propostas sedutoras que vieram diante da sua vida. Ele não se rendeu ao pecado, não se rendeu aos prazeres que ele poderia viver. Qual seria o pensamento dele? Sendo um escravo, sendo traído pelos próprios irmãos, José ele não se rende aos pecados, às propostas sedutoras. E quando assim eu e você temos essa atitude, é onde Deus verdadeiramente honra as nossas vidas, cumpre a sua palavra em nossas vidas. O que houve com Adão? Houve uma separação. Onde havia um relacionamento, deixou de ter um relacionamento. O pecado entra através de Adão na terra, por um simples ato de ceder a uma proposta de Satanás. Não sei quais são as propostas que Satanás tem colocado na sua vida, mas que você possa ser um homem, uma mulher relevante aqui nesta terra. Um homem, uma mulher que teve uma fé convicta naquele que tudo pode, naquele que pode mudar histórias, naquele que pode recomeçar novamente algo novo em sua vida. Meu querido amigo, minha querida amiga,
Deixe com que Jesus mude a sua história. Deixe com que Jesus mude o percurso da sua vida. A palavra diz que eis que estou à porta e bato. Jesus diz: se você abrir a porta do seu coração, certamente Ele entrará, fará morada na sua vida. Diferente de Satanás, que não quer saber. Ele já entra. E a palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus é diferente. Eis que estou à porta e bato. Talvez hoje é o dia de você abrir o seu coração para Ele e colocar tudo aquilo que você tem vivenciado. Abrir o seu coração e se render para Ele. Deixar com que Ele mude a sua história. Deixar com que junto com você possa vencer o pecado. Você possa vencer o vício da pornografia. Deixar com que você possa vencer o adultério. Deixar com que você possa vencer as coisas que o mundo está vivenciando. Síndromes de pânico, de ansiedade, depressão. Deixar com que você seja liberto do pecado que você está vivendo. Seja qual for o nome do pecado. Deixe com que Jesus mude a sua vida. Primeira coisa que eu aprendo com Moisés. A primeira proposta de Faraó diz que vá, adore o seu Deus, mas não saia dessa terra. A palavra de Deus para aquela nação era que eles iriam sair. E Deus iria conduzir a uma terra que manava leite e mel. Uma terra na qual Deus havia apresentado desde lá dos tempos de Abraão. Mas a proposta sedutora de Faraó para a vida daquele povo, daquela nação chamada Israel é: vá, adore o seu Deus, mas não saia deste lugar. E Moisés diz: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que neles nos apedrejarão? Temos de ir a caminho de 3 dias do deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então Faraó disse: eu vos deixarei ir, que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe. Orem também por mim. Faraó disse. Faraó se demonstrou aparentemente legal, interessado em ajudar Moisés, sendo que na verdade o seu coração estava com outra intenção. Ele não queria ceder de forma alguma e não iria deixar com que Moisés cumprisse os propósitos de Deus na sua vida e na vida do seu povo. Assim como o Faraó, o diabo também, ele faz propostas indecentes. Aparentemente são boas, não vai fazer mal, não vai nos prejudicar, mas o que ele realmente quer é destruir a minha e a sua vida. Ele quer destruir aqueles que têm propósitos dentro da igreja. Ele quer destruir a família. Ele quer destruir o principal para que eu e você não sejamos salvos. Vai, adultera, vai, use algo que satisfaça o seu desejo, o seu coração. Vai, olha aquele vídeo pornográfico, propostas que parecem são tão sutis, ninguém está vendo, ninguém vai saber. Mas saibamos que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Portanto,
Primeira coisa que eu aprendo com Moisés é que Moisés usou com obediência ao chamado de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus ao meu e ao teu respeito diz que Salmos 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia. Há momentos de aflições, há momentos de tentações, há momentos de angústia, de tristeza, seja o que quer que for. Clame a presença de Deus, pois Ele é o socorro bem presente. Em momentos de angústia, Jesus não confrontou Satanás com outra coisa a não ser a palavra de Deus. A palavra que ele sabia que era do seu Pai. Pois ele tinha um propósito aqui na terra. E o propósito era a minha e a sua vida. Salmo 121, versículo 1 diz que eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Portanto, querido amigo, querida amiga, há momentos de dificuldades. Há momentos na qual você e eu passamos. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Portanto, eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado, a proposta que você tem enfrentado. Não ceda, não desanime. Continue perseverando em Deus. Continue buscando a presença de Deus. O primeiro ato de Moisés é obedecer o chamado de Deus. Ele se dispôs a obedecer e confiar em Deus, independente das circunstâncias em que ele vivia, porque não foi na sua força, mas foi na força do Deus vivo. Ele confronta Faraó. Não é certamente se nós ir e oferecemos, não seremos apedrejados? Segunda proposta de Faraó. A primeira, vão ofereçam sacrifícios, mas sem sair dessa terra. A segunda, eu os deixarei ir. Vocês devem ir, mas não muito longe. E ofereça sacrifício. E orem por mim. Ele poderia ter aceitado as propostas, mas não aceitou. E isso é que muitas pessoas fazem. Cedem ao pecado, esquecem de Deus e todo o preço que foi pago naquela cruz da salvação para a humanidade. Ou seja, se Moisés tivesse ali cedido, ele teria desonrado a Deus, pois aquela nação na qual eles estavam ali, juntamente com o povo egípcio, era uma nação que era politeísta, ou seja, um povo que adorava diversos deuses. E no versículo 26, Faraó argumenta com Moisés, e Deus dá discernimento específico para Moisés. Diante do povo hebreu, que era um povo monoteísta, um povo que adorava somente a um Deus, o Deus verdadeiro, ou seja, que crê no Deus criador dos céus e da terra. Os egípcios, politeístas, adoravam diversos deuses, e os hebreus, monoteístas, adoravam somente a um Deus. E sendo assim, Moisés sabia que se eles adorassem a Deus na terra do Egito, os egípcios teriam então total argumento para acabar com o povo hebreu. E Moisés ele não cede às propostas de Faraó. E a segunda coisa que eu aprendo com Moisés, a primeira, obediência. Obediência a Deus. Viver em santidade. Viver uma vida em atitude, em prática de obediência a Deus. E a segunda coisa que eu aprendo com Moisés é ter discernimento para não ceder, para não deixar aquilo que Satanás tem colocado como propostas indecentes na minha vida fazer com que eu saia da presença de Deus,
discernimento, sabedoria, saber quando é algo que Satanás está tentando me seduzir. E Moisés, ele teve essa sabedoria. Portanto, há momentos difíceis que eu e você necessitamos de sabedoria, discernimento, confiança em Deus, e Ele nos dará o melhor. Confie em Deus. A adoração daquele povo, eles prestavam culto a forças da natureza, tais como o sol, a luz e ao Nilo, o rio daquele lugar, e também certos animais. O deus Horus, cabeça de falcão, o deus solar, o Amon-Ra, era adorado por todo o Egito, considerado um deus nacional. Osíris, que simbolizava a imortalidade, e se a pessoa tivesse vivido uma vida boa, poderia ressuscitar. O deus Rapi, das inundações do Nilo, e o deus Hecate, com formato de cabeça de rã. Esses eram os principais deuses do Egito. Essa é a adoração daquele povo. Totalmente ao contrário, a adoração do povo hebreu, que adorava um Deus verdadeiro, um Deus vivo. E a terceira proposta de Faraó, no capítulo 10, diz que, capítulo 10, versículo 24, então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão, adore ao Senhor, fique somente os seus rebanhos, o seu gado, suas crianças podem ir com vocês. Moisés então respondeu: então você teria de nos providenciar animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso, nossos rebanhos irão conosco, nem um casco de animal ficará para trás, porque temos que escolher alguns para oferecer sacrifício ao Senhor, nosso Deus. E Faraó tenta outra proposta para Moisés, e ele não cede mais uma vez à tentativa de Faraó para a sua vida. Os rebanhos ficariam naquele lugar, naquela terra, e só assim Faraó poderia negociar com Deus, poderia negociar com Deus de Moisés. E a terceira coisa que eu aprendo com Moisés, olha quantas propostas, e isso fora as pragas que Deus havia enviado para o Egito. É nesses momentos que Faraó queria negociar com Moisés. E a terceira coisa que eu aprendo com Moisés é: ele usou a autoridade de Deus no momento específico. Portanto, há momentos em nossas vidas que nós temos que usar a autoridade de Deus, repreender aquilo que Satanás está tentando contra a minha e a sua vida. Autoridade de Deus. Moisés não baixou a guarda para Faraó. Ele teve autoridade, posicionamento diante de Faraó. Em momentos da nossa vida, nós temos que entender e saber que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Batalha espiritual. Temos que compreender isso. Não é nas nossas forças, não é como nós pensamos, mas é através de Deus. É através da autoridade do nome que está acima de todo nome, a saber, o nome de Jesus. Há momentos que temos que nos posicionar e ver em nossas vidas aquilo que nós temos que agir com autoridade contra o diabo. Em área específica da nossa vida, como Moisés disse, nenhuma unha ficará no Egito. A autoridade estava sobre a vida de Moisés. Nada ficará no Egito, nada que é nosso ficará no Egito. Pois ele estava confrontando o Faraó. O Faraó estava tentando seduzi-lo com propostas: vá, mas não vá muito longe. Vá, mas fique seu rebanho. Pode ir as crianças. Mas Moisés, ele soube usar
a autoridade que Deus lhe havia dado, pois a mesma autoridade Deus está te dando também, em nome de Jesus. Portanto, saiba em quais áreas da sua vida especificamente você precisa lutar. Você precisa se posicionar e colocar diante de Deus: Deus, eu não aguento mais viver essa vida que eu estou vivenciando. Esta área específica da minha vida está me tirando da presença de Deus. Eu tenho cedido nestas áreas, pois Ele sabe aquilo que eu e você somos fracos. Satanás sabe. E é nessas áreas que ele quer tirar a presença de Deus da sua vida. Talvez ele está usando uma dificuldade que você tem. Talvez ele está usando algo que você vivenciou lá atrás e que você não se desprendeu disso. Há um perdão que você deixou de perdoar, deixou de liberar, e tem virado amargura diante da sua vida. Há algo que você não tem se desprendido, e hoje, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar a autoridade de Deus sobre a sua vida. Há algo de Deus sobre a sua vida que você irá se posicionar hoje e dizer: chega, basta. Como Moisés disse: nenhuma unha ficará nessa terra, pois o meu povo, pois os rebanhos, tudo que é nosso, sairá conosco. Nada ficará nessa terra e nada ficará na sua vida quando você se posicionar, quando você declarar que Jesus é contigo. Nada ficará na sua vida. Nenhum mal, nenhum pecado, nada ficará na sua vida. Quando há a presença de Deus, quando há o poder de Deus, nada pode te parar. Portanto, esteja convicto que Deus está te dando uma autoridade hoje para você declarar: Satanás, chega, chega. Não serei mais escravizado, não serei mais escravizada. Chega, acaba hoje. Portanto, se posicione. Portanto, se coloque diante de Deus, se prostre. Rasgue o seu coração diante de Deus e deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus mudar a sua história. Qual é a proposta que Satanás tem feito ao longo da sua vida? Será que você tem aceitado essas propostas? Em qual área você tem cedido? Em qual área você tem lutado e relutado? Em que ponto você tem que se posicionar e dizer: basta? Reconheça que você precisa se arrepender. Reconheça que você precisa se arrepender, que você está errado, que você está errada. E se você não teve a oportunidade ainda de reconhecer os teus pecados e confessá-los diante de Jesus, hoje é o dia. Hoje é o dia em que Jesus chega na sua vida. Assim como um dia chegou na casa de Zaqueu e disse a Zaqueu: Zaqueu, hoje houve salvação sobre este lugar, e eu quero declarar em nome de Jesus: hoje está chegando salvação na sua vida, hoje está chegando salvação na sua família, hoje Deus está mudando o contexto da sua casa, hoje Deus está mudando o contexto da sua família, porque você irá se posicionar diante de Deus e dizer: basta, chega, acabou. E que você possa dizer diante do Senhor: Senhor Jesus, se você ainda não fez, faça isso, diga isto: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados. Senhor, livra-me desses caminhos. Reconheço que o Senhor é o Salvador da minha vida, Pai. Perdoa-me. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Pai, muda a minha história. Muda o meu contexto. Perdoa-me. Diga para Ele hoje
Se você ainda não fez, não teve a oportunidade de aceitar Jesus na sua vida, aceite a Jesus. Moisés ficou marcado como libertador de Israel. Foi um referencial para os judeus, de uma nação inteira. Cumpriu o propósito de Deus para o seu povo. E você e eu, como seremos marcados? Como seremos marcados? Um homem e uma mulher que cedeu às tentações de Satanás? Um homem e uma mulher que obedeceu, que usou da autoridade de Jesus? Um homem e uma mulher que foi mais além? Homens de fé, mulheres de fé, homens e mulheres segundo o coração de Deus, como João Batista, que pregou a verdadeira palavra, que se arrependeu, que pregou o arrependimento, ou como aqueles que aceitaram a proposta sedutora de Satanás e falharam no percurso da sua vida. Como você e eu seremos lembrados? Qual a história que nós deixaremos para a geração que virá à frente? Aqueles que cederam, que falharam, ou aqueles que fizeram a diferença? A escolha é sua, querido amigo, querida amiga. O tempo está se findando. O dia e a hora está se findando. Talvez hoje é o dia de um arrependimento, de uma mudança radical na sua vida. Se você assim fez essa oração comigo, se você ainda não pertence a nenhuma igreja, não conhece nenhuma igreja, procure uma igreja mais próxima da sua casa. E assim, deixe Deus usar a sua vida. E se você que está longe dos caminhos do Senhor, hoje é o dia de você voltar para os caminhos. Hoje é o dia de você se arrepender e viver novamente aquilo que você vivenciou com Deus. Não deixe aquilo que Deus tem para a sua vida acabar de qualquer maneira. Mas seja um homem que foi marcado com sabedoria, com obediência e com autoridade. Seja uma pessoa relevante diante de Deus, para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua casa, para a sua família. E assim como Josué disse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim eu quero encerrar esta mensagem. Cuidado com as propostas sedutoras. Eu quero encerrar com uma oração para a sua vida. Pai, quero declarar diante de todos aqueles que estão assistindo neste momento este vídeo, declarar, Senhor, que hoje houve salvação na vida dessas pessoas. Hoje houve um basta. Hoje houve um renovo. Hoje houve uma mudança de história, uma mudança de percurso. E Deus, não seremos mais aqueles que aceitaram as propostas de Satanás em nossas vidas, mas seremos homens e mulheres marcados, transformados, guiados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. E eu declaro, Senhor, sobre todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, Pai, eles e a sua casa servirão ao Senhor. Pai, que eles possam ser o diferencial aonde eles estiverem. Eles façam a diferença, eles cumprem com o propósito e sejam, Senhor, autoridades nesta terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, querida amiga, que você possa ser incendiado por Deus, incendiado pela presença de Deus, e assim você cumpra com os propósitos de Deus para a sua vida. Deixe ser usado por Deus. Deixa ser cada dia mais impactado pela presença dEle, ao invés de ceder às propostas que nos afastam da presença dEle. Saiba que Deus é contigo em todo momento, em toda e qualquer situação. Deus é contigo. Amém? Obrigado a você que ficou até o final. Obrigado por assistir esta mensagem.
E lembrando, não deixe de compartilhar, não deixe de enviar para outras pessoas e que você seja cada dia mais abençoado por Deus. Deus é contigo. Que a paz do Senhor nos abençoe.